Minha gente, boa noite. Hoje estou aqui com vocês para gravar mais um vídeo desta sequência que eu venho fazendo da história mafranita. Piúde, o tempo cósmico, o reinado de Enos. Aí eu vou dizer para vocês a diferença entre Enos e Enoque. Enos era neto de Adão, neto de Ada. Então, Enos foi um dos patriarcas rei que no tempo de Enos, houve invocação do nome do Eterno. O povo aprendeu a invocar o nome do Eterno no reinado de Enos. Por quê? Porque no tempo de Sete, embora Sete tivesse sido um homem agradável aos olhos do Eterno, mas por causa da rebelião de Caim e por causa do confronto com Caim, a chama divina foi quase se perdida, mas ela foi recuperada nos tempos de Enos. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de falar para vocês já ir se inscrevendo no canal. Tenho recebido bastante filiado no meu canal. Tenho ficado muito contente, porque aqui no Brasil muita gente se filiou no exterior também. Tenho recebido filiado do Egito, Arábia Saudita, Índia, Indonésia, Camboja e Japão. Por todos os cantos do mundo a minha mensagem está chegando. Recentemente recebi uma inscrição do Egito, das quais assistiu meus vídeos e fez um elogio muito grande. A minha amiga lá do Egito, um grande abraço, Big Hang. Minha gente, olha, vocês estão perguntando aqui por que eu tô com esse material aqui na mão. Eu vou explicar para vocês já, uma brincadeirinha que estou fazendo com vocês, porque eu sempre pedi para vocês baixar, ó, dá um like bem no meio aqui, ó. Dá o like aí, ó. Pá, deu o like. Aqui você vai se inscrever no canal. Estou pedindo para você se inscrever no canal. Mas eu aponto o dedo, tem vindo inscrição, tem vindo pouco. Aí eu comecei a apontar a caneta. A caneta aí, ó. Apontando a caneta para fazer a inscrição aí, ó. Faz a inscrição bem aí, ó. A caneta. Aumentou. E agora eu já estou trazendo esse aqui, ó, que é bem maior que a caneta, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui parece uma agulha de tricotar, né? A grosso modo parece uma agulha de tricotação, mas não é. É um espetinho de assar peixe. Eu vou explicar para vocês por que depois. Mas eu vou usar esse espetinho agora a mostrar para vocês como que vocês vão se inscrever. Vocês vão aqui, ó, descer bem aqui e vão dar o like. Aí, ó, vão dar o like aqui. E aqui vocês vão descer e vão se inscrever. Se não tiver bastante inscrição, o próximo vídeo eu vou trazer uma lança de madeira. Eu quero trazer 1 metro de madeira aqui para dizer, ó, filie-se ao canal. Vão filiando no meu canal aí, gente. Like de um lado e filiação do outro. Good evening para todos da língua portuguesa. Bonsoir para os da língua francesa. Buenas noches para os da língua castelhana. E uma boa noite para os nossos amigos brasileiros de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Brasília, de todos os rincões brasileiros do Nordeste, de Recife também, entrando no meu canal. Então, minha gente, hoje eu gostaria de mostrar para vocês o porquê que eu trago esse material aqui, ó. Vou deixar eles aqui, porque eu preciso mostrar para vocês, quando os primitivos homens que Deus coloca Adão na terra, lança ele na terra, ele chega aqui, ele encontra todo tipo de dificuldade. Existiam animais ferozes para ele lidar aqui. Ele não tinha nenhuma arma, nenhuma inteligência ainda para trabalhar. Ele veio com a inteligência do céu, mas ele tinha que fazer
produzir todas as coisas que precisavam. Então os primitivos habitantes tiveram toda aquela dificuldade que eu já coloquei no vídeo lá no reinado de Ada, a dificuldade que tiveram no reinado de Sete, e estou colocando ainda no reinado de Enos, ainda persistia aquela dificuldade, porque não era conhecido o ferro e o bronze ainda. Não havia conhecimento do ferro e do bronze. O metal veio a ser conhecido depois. E quando este povo está habitando a terra ali, ele precisa das ferramentas mais rudimentares para ir preparando o seu alimento no fogo. Então ele precisava assar o peixe, ele pega esse espeto, ele espeta o peixe aqui, né? Pá, coloca aqui e vai assar ali na brasa para ele poder se alimentar. E sabe de que maneira que eles fizeram isso aqui? Isso aqui é feito de um caniço, que aqui no Brasil chama-se, em Tupi-Guarani, taquara. E é da taquara ou do bambu é que eles faziam esses espetinhos. Mas eles utilizavam, quer ver para vocês verem aqui, eles utilizavam estas pedras. Ó, machadinho de pedra. Agora vão se filiar ou eu vou dar uma pedrada na cabeça. Ou se filia no canal aí, gente, ó, a pedra aí, ó. Brincadeira pra vocês aí, ó. Então esta aqui é a pedra polida. Esta aqui é uma pedra que foi encontrada no sítio arqueológico Boa Esperança no ano de 1968. Aqui logo perto no município de Arapoti aqui tem uma região aqui onde existiam os índios coroados, nossos antigos habitantes da floresta, que já não tem mais, eram os aborígenes que viviam por aqui, eram os descendentes de Caim, da tribo nordista, que é aquilo que eu falei para vocês, atravessaram o Estreito de Bering, lá pelas terras do Oriente, Japão, terra das Ilhas do Sol, e de lá passaram pelo Estreito de Bering e vieram sair no Alasca, depois saíram no México, saíram nos Andes, chegaram na nossa Amazônia e depois ocuparam a região sul do país. Então, os coroados eram eles que usavam essa pedra, muito provavelmente teriam sido eles que poliram essa pedra, porque no início do Paleolítico era a pedra lascada, ou seja, a pedra velha. O homem lascava a pedra para tirar, para afiar, fazer a ferramenta, e era com a pedra lascada que ele fazia isso aqui, ó. Apontava esses materiais aqui que ele precisava. Da madeira ele tirava a embira e fazia a linha. Com uma agulhazinha dessa ele furava e aí ele costurava. Logo ele passou a utilizar o couro, a pele do animal. Aí ele fazia o furo, com a ajuda do fogo, lá, fazia o furo no couro, com a água, amolecia com a água e com o fogo, usando esses elementos. E aí ele furava e costurava, fazia as casacas de pele. Mas nesse período o homem ainda usa a pedra lascada. É todas as ferramentas rudimentares que eles foram aprendendo a trabalhar. Já esse machadinho, até tem um outro aqui, melhor de mostrar, também foi encontrado lá na tribo dos coroados da nação Tupi, no sítio Boa Esperança, no ano de 1967. São machadinhos mais pequenos, vocês podem estar vendo aqui, ó. Tem essa circulação aqui que foi feito. Isso aqui foi fabricado, foi colocado para identificar o material. Mas isso aqui, por exemplo, era só o machadinho. Só que isso aqui já é do tempo do Neolítico, da pedra polida. O Neolítico, o período Neolítico histórico, ele se confunde com o período Noelítico da Bíblia, que é do tempo de Noa. É aí do tempo do dilúvio, o tempo pós-diluviano, onde as tribos semitas ocupam as terras e começam a colonizar. Só que depois do tempo diluviano, as ferramentas já eram conhecidas.
já havia conhecimento das ferramentas, porque algum tipo de ferramenta do tempo, do período cósmico antediluviano tinha ficado em alguma parte da Terra. Você acha alguns tipos de materiais do tempo antediluviano, que foi encontrado feito no tempo de Adão, dos filhos de Ada, do tempo que Deus coloca a humanidade sobre a Terra e povoa a Terra no período antediluviano. Então esses machadinhos aqui já são do período neolítico, porque esses aqui já são da pedra polida, né? Então eu quis trazer esses aqui para mostrar para vocês de como no tempo do reinado de Enos, como foi difícil, e no tempo dos 3 primeiros reis, Ada, Sete e Enos. Esses 3 reis sofreram muito, porque no tempo de Ada a população era muito pequena. Estava algo em torno, no final do reinado de Ada, algo em torno de 77 mil pessoas aí que existia. Já no tempo de 7 mil pessoas, aliás, no tempo de Sete já tinha em torno de 77 mil pessoas. No reinado de Enos já tinha mais de 700 mil pessoas, a população da Terra já se aproximava de 1 milhão de pessoas. Então, porque foi crescendo a população primitiva, ela veio com a ordem divina de multiplicar e encher a Terra. Esta era a ordem. E o povo levou esta ordem a rigor, porque era uma ordem divina. Toda a ordem divina que eu estava falando agora, e da ordem terrena, que é dos reis, ela se junta numa ordem, numa premissa maior, que é a ordem divina, que estabelece a premissa menor, que é a ordem dos homens. Então, o governo dos homens são uma representação do governo divino. Tudo que há no céu, a semelhança de que há no céu, há na terra. Deus deu o poder ao homem. Ele entrega o poder a Ada. Ada foi o primeiro rei. O rei Ada transfere esse poder para Sete. Sete transfere para Enos. E Enos foi um rei que reinou durante muitos chás. Durante aquele tempo cósmico que vocês conhecem, aquele tempo bíblico muito longo, que na tabuleta de Berosso, agora eu uso aqui esse livro daqui do Zacarias Sitchin, grande erudito americano, professor da Universidade de Oxford. Ele coloca aqui as tabuletas W62 calculada por Berosso. Berosso é aquele sacerdote que eu já falei para vocês. Nos tempos de Alexandre o Grande, como a Grécia e Roma nunca tiveram história. A história deles é baseada no mito. A história de Roma começa com 2 meninos que mamam numa loba. A história da Grécia, os deuses Hades criam o inferno, Zeus cria a terra, cria o céu, é mais ou menos parecida com a história real, com a genealogia humana, mas tudo atribuído aos deuses. E depois a história do seu povo, como não existe uma coisa que se explique com fundamento convincente, quando um povo não tem história, e ele não tem uma forma de explicar com fundamento convincente quais são suas origens, aí nasce todo tipo de mito e lenda. Foi o que aconteceu com Roma e com a Grécia. A Grécia, no tempo de Alexandre, vinha do reinado de Filipe II da Macedônia, que uniu as tribos gregas, e aí ele queria, por exemplo, construir a história da Grécia, que não tinha. Porque a Grécia e a Roma, ela vem atrás de todos os demais povos da antiguidade. Porque a história se começa ali, em Jerusalém, no Vale do Jordão, entre o rio Nilo
e o rio Eufrate e o Tigre. Pode ver que as primeiras descrições da Torá, no Sefer Bereshit, explica sobre a formação da humanidade, construído por Ada e seus súditos, que foram criados com eles na época, e que viveram ali, os 4 patriarcas e 4 matriarcas, se estabelece o quê? No Egito e na Babilônia, e aí a partir dali os noditas vão entrando para as montanhas e os planaltos do Irã, vão descendo pela cabeceira do rio Gange e vão criar a civilização indiana, himalaia, japonesa, chinesa. Então aí toda essa civilização, que depois vai sair os indígenas, que é conhecido na América, os aborígenes da América, são tudo descendentes deste povo primitivo da Terra. Já a Grécia, ela sai bem depois, a história da Grécia é bem depois, ela atinge a região de Javã, depois vai por baixo do rio Danúbio, pela Europa, até sair em Tarsis, onde os antigos tarsianos, ou tarcises, que eram os antigos espanhóis, depois visigodos, e aí foi modificando, foi mudando até chegar aonde é hoje. Mas esse povo ocupa essa região, mas ocupa bem depois, atrasadamente. Os povos mais atrasados, vamos se dizer, por assim dizer, para ocupar as regiões da Terra, foram o indo-europeu, que é os árias, os arianos, que saiu por cima, que até pouco tempo, até bem pouco tempo, os romanos o consideravam como selvagem, sendo que os romanos eram um povo já dos bens novos, de todos os povos os romanos foram novos. Os romanos surgem aí por volta de 750, a lenda diz que surgiu em abril, 21 de abril de 753, antes da Era Comum. Essa é a lenda explicativa de Roma. A Grécia surge aí por volta de 1100, 1200, aí, quando se fala ali naquela Odisseia de Ulisses, ninguém sabe precisar onde começou aquilo. Mas sabe-se que é por volta do ano 1000, antes da Era Comum, ou seja, 3.000 e pouquinhos anos atrás. O que o mundo é muito mais antigo, somente o Antigo Egito, a Babilônia e esses povos descendentes de Adão, de Sete e de Enos, e dos demais patriarcas que vieram com ele do paraíso, foram que povoaram essas terras. Então, quando Roma começa e a Grécia começa, a China já tinha um imenso império chinês. Por que quase nenhum historiador fala da história da Índia, da China, dos Himalaia e do Japão? Por quê? Por que será isso? Por que a história omite a história que é dita como universal? Omite esse tempo de vivência e de civilização oriental. Nessa história que eu proponho para vocês, a história mafranita, a gente busca a genealogia profunda da origem da humanidade na Terra. E aí a gente vai atrás dos documentos, do que se pode provar, documento bíblico, achado arqueológico e vestígios de civilizações que a gente sabe que viveram em tempos cósmicos, que eram outras medidas de tempo, que não é esse tempo tropical de 365 dias e um quarto. Esse é o período pós-diluviano, o período que nós conhecemos a partir aí de 7.000 anos para cá, 10.000 anos para cá, que começa. Tanto é que os calendários mais antigos, que é um dos calendários mais antigos do mundo que existe, que é o calendário hebraico, é o calendário hebreu, esse marca 5.781 anos. Há alguns calendários babilônicos perdidos que ousam marcar o tempo no char.
esse tempo marcado em Chartres, dos quais está na tabuleta W62 de Berosso, o sacerdote que compilou a história. Então ele fala lá que havia 10 reis segundo Berosso e também havia 10 reis segundo Maneton, no Egito. E segundo a Bíblia judaica, segundo os 70 sábios do Sanedrim hebraico, que já havia sábios Hazal, que já haviam construído e compilado toda a história dos hebreus, já muito tempo antes, já no século V e VI, depois da destruição do segundo templo, quando eles estão habitando ainda na Pérsia, que hoje é o Irã, então está habitando na Babilônia, é lá que começa a construção da história judaica, a compilação há 2.500 anos atrás, ou seja, o judeu saiu na frente de tudo, porque conhecia toda a história, sabia da genealogia profunda da humanidade e sabia também e podia se embasar em outros documentos da época, porque se eu estou hoje aqui no meu tempo e eu posso voltar até 3.000 anos conseguindo documento para trás, para quem já estava quase 3.000 anos atrás, não era muito mais fácil ir bem mais longe e ir buscar os documentos, porque documentos sempre existiram, minha gente. A biblioteca de Assurbanipal, que é uma das mais brilhantes bibliotecas da Mesopotâmia, existia desde o ano 725. Eu sempre digo, quando os romanos ainda mamavam numa loba, era um nenê, criança, bebê e mamava numa loba, os judeus já tinham história, os babilônios já tinham uma história muito longa, uma história de um tempo cósmico que certamente durou 432.000 anos tropicais do nosso. Vocês entenderam? Entenderam o porquê que discutir a história dos patriarcas antediluvianos, os patriarcas rei, a dinastia daqueles patriarcas e a descendência daqueles patriarcas, se torna algo cabalístico, se torna algo de segredo que você tem que descobrir e fazer a leitura nas entrelinhas da Torá, buscando aproximar a codificação, a numerologia e o Guemará, o que a Midrash diz, o que o Talmud diz a respeito disso. Buscar todos os fundamentos que estão escritos, o que os exegetas bíblicos interpretaram, e o que os eruditos bíblicos, que são outra forma de estudiosos que estudam as palavras da Torá, e os cabalísticos também, porque os cabalistas são pessoas que interpretam através do código, de um estudo, da numerologia, e tem um fundamento muito grande. Por isso tem que juntar toda essa documentação, todo esse entendimento, porque é um estudo de mais de 7.000 sábios juntando a cabeça dos primeiros sábios que surgiram lá há 7.000, 10.000 anos atrás, né? E vieram unindo o conhecimento de um, passando o conhecimento para o outro, até que chegou aos nossos dias. Por isso que eu uso refutar essa ciência ateísta que se formou há 150 anos atrás e num pequeno estudo, numa pequena observação, tenta destruir mais de 15.000 anos de história. Mais de 15.000 anos de história bíblica, história criacionista. Então é isso que não dá para ser levado ao banco das escolas, ensinar para nossas crianças que o mundo foi construído da forma helenista ou da forma ateísta,
construindo através de evolução. A evolução aí até existe. Sabemos que existe evolução. Mas nós sabemos que a evolução é dentro da criação. Então, minha gente, eu podia ficar até amanhã falando de tudo isso aqui, esclarecendo e explicando tudo para vocês. Mas não dá para mim, num vídeo só, falar de mais de 15 mil anos de história. Então eu preciso fazer por parte. Logo, amanhã ou depois teremos mais vídeo. Tenho certeza que os meus amigos estão esperando eu postar o vídeo para eles começarem a... Assim que eu postar o vídeo, eles vão começar a fazer seus comentários e a ver essa nossa palestra. Mas tem muito mais, minha gente. Espere que tem mais. Não esqueça de se inscrever. Ó, vai botando o dedão no like aqui, bem no meio aqui, ó. Dedão no like. Aí depois pega e vai no vermelhinho, está passando pela primeira vez, clica aí em inscrever-se. E depois que você inscrever, cuide por o YouTube, ou os avatares do YouTube, não digo o YouTube, mas os avatares do YouTube, os hackers que passam por ali desarmando a inscrição, para que eles não façam um desarme a tua inscrição. Se você conecta, permaneça conectado. Porque eu tive a perda de 88 inscritos. Teve 88 inscritos perdidos nesses últimos 15 dias. Era para mim estar com muito mais filiado. Hoje eu já estou com o batalhão 300. Estou com 300 filiados. Cada um desses 300 vai trazer mais 10. Eu tenho certeza que dentro das próximas semanas nós chegamos a 1.000, 2.000, 3.000 inscritos no canal. E vai ser com a ajuda de vocês. Eu tenho certeza que vocês entendem a minha mensagem e sabem que essa proposta que eu coloco para o mundo, não é para o Brasil não, é para o mundo. Essa proposta que eu coloco para o mundo é de uma história que contempla toda a humanidade e contempla dentro do princípio criacionista. Nada de evolucionista, desconhecendo as origens e de tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, fique com Deus, meu povo. Meu cordial boa noite por vocês.